Muito bem. Terminando a série sobre família hoje, e nós vamos falar de compromisso. A ideia aqui é, diante de tudo que já foi falado, nós encerrarmos ou concluirmos, rogando a você, incentivando você a manter ou então firmar um compromisso diante de Deus com a sua família. Tá bom? A família, ela começa com compromisso, né? Originalmente, a família começa com o homem deixando pai e mãe, unindo-se à sua mulher e tornando-se os dois uma só carne. Então a família já começa com esse compromisso assumido diante de Deus e de testemunhas, e obviamente um do outro, né? Se nós olharmos para uma definição simples de dicionário, ele vai a ideia de compromisso, ele vai na linha da obrigação ou promessa, né? Feita a uma ou mais pessoas, né? Um contrato, vamos dizer assim, né? Ou na questão da obrigação social. Então, como num encontro, uma consulta, por exemplo, você fala assim, olha, hoje eu não posso ter esse tempo com você ou amanhã porque eu tenho um compromisso com outra pessoa. Ou porque eu tenho uma consulta, um compromisso, né? Então, aliás, né, nós valorizamos mais alguns compromissos em detrimento de outros. Então, eu pensei na consulta aqui agora, uma cutucadinha aí para você que gosta de chegar atrasado no culto. Você chega atrasado numa consulta, daquela que você marcou, esperou 6 meses para ser atendido. Você chega atrasado lá, você tem um compromisso, né? Agora no culto não, né? Culto a gente pode chegar atrasado, né? Não sei. Será? Então a gente coloca em escalas de, às vezes, nem é tão consciente isso, né? Porque vai muito daquilo que a gente entende por prejuízo, né? Se eu atrasar na consulta, é possível que eu nem a faça, né? Que eu nem a realize, que a pessoa mande eu voltar, marcar de novo. Então, né? Culto não, ninguém vai me proibir de entrar, né? Mas enfim, vai muito do que a gente entende por valores, né? Valores, tá bom? Mas eu quero tirar um pouco esse peso aqui de obrigação, porque eu acho que isso diante de Deus não é o ideal. Eu não sou contrário a obrigações. Eu até entendo porque tem gente que pensa assim, se for para ir para a igreja obrigado, é melhor nem ir. Não, é melhor ir sim, obrigado. Tá? Não vem com essa não. Tá? É melhor ir sim. Melhor ir obrigado do que não ir. Porque Deus, ele vai fazer algo acontecer. Talvez você nem imagina. Né? E isso, ainda mais quando se trata de filhos pequenos, né? Nós vamos ver isso aí. Não é o ideal. Mas ainda assim, se for para fazer por obrigação aquilo que é correto que seja feito, aquilo que é melhor, faça por obrigação. Tá? Não entra nessa história de que se for fazer por obrigação, eu nem faço. Né? Então, tem coisas que você faz por obrigação, porque se você não fizer, o caos se instala, não é verdade? Então, de novo, a questão do que nós valorizamos, daquilo que é ético e moral para nós. Tá? Eu lavo louça porque sou obrigado. Não lave não para ver. Vai chegar uma hora que não tem mais jeito, né? Você não entra nem em casa direito. Tá? Então, muito bem. Pensa nessas questões aí. Eu quero tirar um pouco desse peso da obrigação, porque eu entendo que o compromisso com a família, ele não deve ir nessa linha de obrigação, né? Ou de um contrato. Se bem que quando você casa, você faz um contrato lá, né? Mas é mais do que isso, gente. É uma disposição de coração voluntário, né? É a questão da vontade, do desejo de manter-se fiel a esse compromisso. Tá? Então, não uma obrigação, mas um desejo voluntário de se entregar, de fazer a sua parte. Tá ok? Olha que interessante esse texto. Lá em Efésios, capítulo 3, Paulo vai dizer assim, por essa razão, versos 14 e 15, ajoelho-me diante do Pai. E olha que, às vezes passa despercebido algumas coisas, né?
do qual, falando do Pai, falando de Deus, do nosso Senhor, recebe o nome toda a família, no céu e na terra. Ainda que hoje, nos dias de hoje, estejam muitos movimentos, muitas filosofias e pensamentos, estejam querendo descartar e destruir esse conceito, a primeira criação de Deus, instituição de Deus criada, por mais que você goste ou não, queira ou não, toda a família recebe o nome do Pai. Ou seja, é uma revelação da própria identidade de Deus. Deus é família. Deus é família. E quer as pessoas gostem ou não, queiram ou não, toda a família recebe o nome dele. É abençoada por Deus nesse sentido da sua gênese, né? Da sua constituição. Deus criou assim. Deus estabeleceu assim. Ele quis que fosse assim. E a família, ela deveria, né, representar diretamente para esse mundo o nome, o caráter, ilustrar a pessoa de Deus aqui nessa terra. Ele criou as pessoas, ele criou a família para isso, para ser representado através dela, para ser glorificado por meio dela. Então, assumir um compromisso com a sua família nada mais é do que revelar a própria identidade de Deus através da sua vida, da sua pessoa. Nós fazemos isso como indivíduos, mas nós fazemos isso de maneira plena e melhor como família, enquanto comunidade de fé, representando o nosso Pai Criador. Eu quero olhar então a partir daí o compromisso da família, primeiro para com os papéis. E eu vou, né, passar alguns aqui. O primeiro é a questão dos cônjuges. Tá? Nós vivemos papéis na nossa vida, né? Todo mundo aqui está inserido nesse mundo, cumprindo diversos papéis. Você tem papel de filho, todo mundo é filho. Certo? Ainda que você não tenha seus pais vivos, você é filho e filha. Você deve honrar os seus pais, vamos ver isso aí depois, mesmo se eles não estão mais presentes. Muitos de nós temos papéis de pais, nós vamos ver isso aí depois. Maridos, papéis de esposas, papéis de filhos, irmãos, ok? Temos papéis, por exemplo, para quem trabalha de empregado ou de patrão, né? Temos papéis de aluno, professores, autoridades, né? Diversos papéis na sociedade são exercidos. Mas eu quero olhar para esses três principais na família, né? Que é marido e mulher, os cônjuges, os filhos, né? E os pais, ou os pais e os filhos. Esses três papéis aqui fundamentais dentro de uma família, tá? O texto, esse não vai ser projetado, você pode me ajudar aí, abre sua versão. Eu estou aqui hoje com minha Bíblia de papel. Vou falar em papéis, né? Meu celular morreu, né? E voltei aqui com o papel. Esse aqui, se molhar também dá problema, mas não tanto quanto o celular, que é mais caro. Então, para quem não sabe aí, tá? Tô sem celular, falecido, quem quiser fazer uma doação. Mas vamos lá. Efésios 5, 21. A base aqui, a partir do 21, né, nós vamos entender esses papéis dos cônjuges, mas com base nesse versículo que fala de submissão mútua. Que ele vai falar, Paulo vai falar aos Efésios, sujeitem-se uns aos outros. Submetam-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, você já vê o compromisso aí. Eu tenho um compromisso de estar sujeito a você a mim, e nós dois, né, a Jesus, por causa de Jesus, ou pela causa de Jesus. E aí ele vai destrinchar isso nos papéis. Mulheres, ou, né, no caso, esposas, sujeitem-se, cada um, ao seu marido. Cada uma, né? Como o Senhor, ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Continuando ali.
Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, e nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. E aí ele volta a amarrar de novo essa ideia do versículo 21, porque somos membros do seu corpo, ou membros, né, uns dos outros aqui. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, fazendo referência aqui à Gênese, ao ideal, ao início, ao protótipo, ao projeto de Deus para a família. Tá? Os dois se tornando um. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja, do qual ele é o cabeça, né? Portanto, e aqui resumindo então tudo que ele falou, cada um de vocês também, maridos, amem a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, a base é essa, né? E tem até um livro que nós temos estudado com alguns casais, que traz esse título, Amor e Respeito, porque ele vai nessa tese de que, basicamente, o que a mulher precisa é ser amada, e o que o marido, de fato, precisa é ser respeitado. Não que o marido não precise de amor ou a mulher de respeito, mas essa é a essência. E se você é homem, você sabe o quanto é importante para nós, homens, sermos respeitados por nossas esposas. E você, mulher, sabe o quanto é importante ser amada nesse sentido aqui que a Bíblia trata, né? Do cuidado, né? De ser protegida como parte mais frágil. Não que a mulher é menos, né? Já falamos tantas vezes sobre isso. Aliás, essa série toda tem explorado tantos textos conhecidos, né? Tantos princípios já batidos no sentido de repetidos, mas nunca desvalorizados. Por isso nós trazemos, porque assim é como com nossos filhos, né? Quantas vezes você já falou a mesma coisa para os seus filhos, tem que continuar falando, porque eles têm que aprender aquilo que é muito importante, por isso tem que ser repetido. E nós vamos voltar a falar isso ano após ano, né? E de propósito mesmo, porque por mais que você já tenha ouvido tanto esses textos, já tenha passado tanto os olhos por esses versículos, a pergunta é, você não precisa mais ouvir esses conceitos bíblicos? Você já tem, de fato, cumprido o seu papel de marido sem nenhuma mancha, está fazendo do jeitinho que Deus pediu, está perfeito nisso, você já tem cumprido o seu papel como esposa perfeitamente, sem nenhum detalhe a ser melhorado. Então, se não, e eu acredito que a resposta é não, nós temos que ouvir de novo, ouvir e ouvir sempre. A Bíblia é viva, tá? Ainda que você tivesse decorado tudo isso. A questão não está no quanto isso faz sentido na sua mente, né? O quanto isso faz sentido na maneira como você sabe, mas na maneira como você vive o texto, vive a palavra, tá bom? Então, quando Deus cria homem e mulher, isso é tão lindo. Deus faz surgir a mulher tirando uma costela do homem. Essa ideia de estar ao lado, né? E isso é paralelo com até a presença do Espírito Santo. Não sei se vocês já ouviram sobre isso. Quando Deus fala que vai mandar, né, o Espírito Santo, ele usa o termo parakletos no grego, que significa alguém que vai estar ao lado. Né? Então o Espírito Santo é aquele que vem para estar ao lado do cristão, auxiliando ele, para cumprir a missão que Deus deu. Então esse é um paralelo com a própria figura da mulher na criação. A mulher é criada como parakletos, para estar ao lado do homem, para que ambos juntos cumpram a missão que Deus deu a ele, de maneira plena. Sem ela, isso não seria possível. Isso é muito bonito, gente. A gente tem que parar com essa ideia de ficar disputando quem é melhor, né? E entender e dar a glória para o Criador desse projeto, porque um complementa o outro perfeitamente.
né? A mulher, o termo para mulher auxiliadora é o mesmo termo usado para Deus, que é o nosso auxílio e socorro bem presente na angústia. O mesmo termo da palavra no hebraico auxiliadora é o termo que se refere à mulher como auxiliadora. Isso não é um menosprezo, porque senão Deus estaria sendo menosprezado quando ele é chamado de auxiliador. Então, nós temos que parar com essa ideia. O projeto de Deus é perfeito, não tem nada. Nós é que, infelizmente, no nosso orgulho, né, na nossa mesquinhez, nós queremos disputar poder. O que nós deveríamos é, na verdade, nos unirmos num compromisso para cumprir esse projeto, né, como família e representar dignamente o nome do nosso Deus. Então, essa é a ideia aqui, né? Deus colocou limites na ordem das coisas criadas, designou funções diferentes ao casal, funções. Assim como Deus também, em essência, é um, ninguém é mais importante que ninguém, mas o Pai, Filho e o Espírito têm funções diferentes. Então nós devemos conhecer esses limites e fazer o possível para respeitar as responsabilidades e papéis dados pelo Criador. A liderança do homem deve ser de amor sacrificial e não austera, ditatorial, abusiva ou opressiva. E a submissão da mulher é uma resposta de amor e respeito ao amor e liderança sacrificial que lhes são dados, né? É essa a ideia. Eu até vou além, né? Mais do que uma resposta ao que o homem faz, é uma adoração ao Criador. A mulher faz a parte dela e o homem o dele, independente se o outro faz a sua, né? E, aliás, nesse livro, a tese do autor desse livro, né, de que ele chama de quando a mulher não é amada, ela devolve com falta de respeito. E aí ele chama isso de ciclo insano. E o marido, ao receber uma falta de respeito, ele devolve com falta de amor. Mas ele olha para a Escritura e fala: nós temos que quebrar esse ciclo e construir um ciclo virtuoso, que é o quê? Quando o marido ama, a mulher devolve a ele com respeito. E assim, quando ele recebe respeito dela, ele devolve com amor. E mesmo quando você não receber o respeito, marido, por causa do pai, por causa de Deus, né, e por você mesmo, devolva ainda assim, como a Bíblia diz, né? Quando ela fala, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, né? A sua esposa não é seu inimigo, mas a ideia é não pagar o mal com o mal. Quando faltar respeito para você, mostra amor, ainda que doa, que seja difícil. Mulher, quando faltar amor a você, mostre respeito, ainda que seja difícil, porque essa é a vontade do Senhor. E nesse livro ele traz vários testemunhos de casais, tanto mulheres quanto homens, que entenderam esse princípio, quebraram o ciclo insano e Deus transformou o casamento, porque alguém resolveu ir na contramão, né, daquilo que estava recebendo de mal, de ruim do outro. Devolveu o mal com o bem, e Deus transformou, Deus libertou aquela pessoa, né? Então, coisas maravilhosas acontecem, e nós temos que confiar. Coisas extraordinárias acontecem quando nós obedecemos a Deus e fazemos aquilo que é a sua vontade, ainda que doa no nosso ego, né? Ainda que queime na nossa velha natureza por devolver o mal com o mal. Quebre esse ciclo e Deus vai te abençoar. No casamento, marido e mulher são membros um do outro. Se o marido for desonrado, a esposa é desonrada. Se o coração da esposa for ferido, o marido é ferido. De novo, não é uma competição. Casamento não é competição, né? Se o casamento é uma relação de respeito e amor mútuo, onde o marido é o cabeça e a esposa está como sua auxiliadora idônea, não estando nem acima, nem abaixo. É a essência de um casamento feliz, duradouro e bem-sucedido, como projetado por Deus. De novo, voltamos a falar e vamos continuar falando disso, né? Papel do homem, papel da mulher dentro do projeto de Deus para a felicidade de toda a família. Agora, como pais, texto clássico também, vai lá comigo em Deuteronômio 6. É lindo esse texto. Shema, Israel, ouve, Israel. Deuteronômio 6. Ali está do 6, mas você recua comigo aqui no 4.
Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando você entende isso, e quando você entende que o seu amor tem que estar dedicado, comprometido primeiramente com o Senhor, fica mais fácil. Só assim, na verdade, é possível cumprir o seu papel de pai. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. De novo, exclusivamente. O Senhor acima de tudo. E aí vem o verso 6, a partir daí, a partir do momento em que você entende que Deus é o único Deus e que o seu amor e sua dedicação completa tem que estar dedicada a Ele, somente a Ele, então você vai conseguir fazer o que vem daqui para frente. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. Qual é a ideia que vem aqui, irmão? Vocês conseguiam perceber o que o texto está querendo transmitir para nós como pais? Vocês viram como um negócio aqui é chato, no bom sentido? Gente, você vai pegar essa palavra, você vai ensinar isso para o seu filho em todo momento. Tudo que você estiver fazendo, você vai ter que transmitir, de alguma forma, o recado de Deus para ele. Sempre você vai imaginar, de maneira criativa, uma oportunidade de transmitir a palavra, de deixar um recadinho ali. Né? Você vai fazer o que for possível para que seu filho acorde e vá dormir sendo confrontado com a palavra. Sem forçar no sentido, como eu falei aqui, de ser chato, né? Mas ser criativo. E o seu filho tem que entender que para você isso é um prazer. Se isso for, voltando lá para a definição de compromisso, se isso for apenas uma obrigação, o clima vai ficar pesado em casa, seu filho vai espanar quando chegar a hora dele decidir por conta. Porque o filho, talvez, quando é pequenininho, ele é forçado, né? Tudo bem, às vezes você vai ter que falar, você vai mesmo hoje lá, né? Mas vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais fazer isso. E se seu filho realmente viu você aplicando o Deuteronômio 6 por obrigação, ele vai falar, agora eu estou livre desse fardo. Mas se ele viu que para você isso era um prazer e que na dinâmica da família isso era natural, vai ficar mais fácil para ele decidir continuar nesse caminho, pela graça de Deus. Porque aquilo para ele era saudável, bom, não era um peso, não era uma obrigação. Ele via o pai e a mãe fazendo isso com prazer, felizes por fazer isso, né? E essa é a ideia aqui. E a gente, será que é muito difícil fazer isso? Mas é difícil, pastor. Como é difícil? Mas será que é difícil você fazer com seu filho? Ou é difícil você, pai e mãe, amarem e terem prazer em fazer isso por vocês mesmos? Sabe por que eu digo isso? Porque tem outras coisas que vão na mesma ideia e a gente faz, às vezes, sem perceber. Vamos pensar aqui em time de futebol. Tá? Às vezes você tem distintivo do teu time, você anda com a camisa do teu time, você tem ali na sua casa caneca do seu time que está ali, a pessoa bate o olho, vê ali o distintivo do time, tem um adesivo colado em algum lugar, tem um caderno que é do time. No celular, quando você abre a tela do celular, o que aparece ali? O distintivo do teu time. Quando tocam para você chamando, qual é a chamada? Né? O hino do teu time. O que você está querendo dizer com isso? Que aquilo é muito importante. E que onde você estiver, e o que você estiver fazendo, e no lugar onde você mora, no seu ambiente, vai transbordar aquele time. A ideia de que aquele time é o seu time. Então, às vezes é tão natural, tudo que você vai comprar, você pensa, eu preciso comprar uma capinha para o celular. Vamos pensar no quê? No time. Preciso comprar um chinelo. Chinelo. Mas o que você está lá pisando no distintivo do seu time? Né? Fora as camisas que você quer sempre trocar. Enfim, você está falando, quando você está conversando com as pessoas, qual é a sua conversa muitas vezes? Você quer falar do quê? Do seu time. Então, gente, pega isso. Eu não estou dizendo que é errado, né? Isso pode ser um ídolo para você, aí sim. Você torcer para um time, gostar e falar. Né? Mas se nós fizéssemos o que fazemos com o nosso time,
com a palavra, como estaria o ambiente do nosso lar? Nós como pais, como mães, tá? Eu falo de time, mas pensa em qualquer coisa que hoje ocupa um espaço na sua fala, enfim, no seu marketing pessoal, né? Dentro da sua casa ou nos seus objetos pessoais. Aquilo que ocupa ou estampa, né, as coisas que você usa, você ouve e você fala. Se nós tivéssemos essa ideia aqui impregnada, né, da palavra, como seria o ambiente na nossa casa, como seria o ambiente com os nossos filhos, né, como seria o ambiente mesmo no nosso trabalho. As pessoas, muitas delas dizem assim, esse cara é chato, né? Esse cara é chato. Mas por que não falam? Falam até, né? Às vezes quando o cara é chato por causa de time, né? A gente tem que buscar esse equilíbrio. Mas dá para fazer. É isso que eu quero colocar para vocês aqui. É difícil, mas nós fazemos com tantas outras coisas, às vezes, sem perceber. Por quê? Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Ali estará o teu coração. E o apelo aqui de Deus para o povo dele, em Deuteronômio, faça isso com persistência. Em outras palavras, seja chato, sim. Faça isso com persistência. Ensine seus filhos ao levantar, ao deitar, andando pelo caminho, gruda na porta, gruda na janela, gruda onde for, põe no celular, põe em qualquer lugar que for, né, visível. Importante para que ele aprenda que o nosso Deus é o único Deus e que ele deve ser amado única e exclusivamente. É o Senhor que deve ocupar todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Essa é a nossa função como pais, tá? Essa é a nossa função como pais. Efésios 6:4 vai falar de um outro aspecto que para mim ali tem muito a ver com o exemplo. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Como que eu posso, como pai, não irritar meu filho? Né? Não é ficar cutucando com o dedo, né? Não é esse tipo de brincadeirinha irritante. Né? Ai, pai, você me irrita. Ai, mãe. Não. Eu entendo aqui que irritar os filhos tem a ver com aquela frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E muitos pais cobram dos filhos aquilo que eles mesmos não dão um exemplo dentro de casa. Eles cobram, por exemplo, devocional, mas o filho nunca vê o pai lendo uma Bíblia ou orando. Eles cobram do filho uma série de coisas em termos de obrigações, mas eles mesmos não cumprem. Às vezes até usa a autoridade, né? Abusa da autoridade para poder ordenar o filho fazer algo que ele não tem feito. Então você pede para o seu filho lavar a louça, mas você já lavou? Você pede para o seu filho não gritar, mas quando você está conversando com seu marido ou com sua esposa, como é que é o tom da conversa? Como é que é o volume? Quando você pede para o seu filho, enfim, uma série de coisas, ele ser bom, tirar boas notas, né? Disciplina. Você também tem mostrado disciplina no seu serviço, nas coisas que vêm à tua mão, na administração financeira do teu lar? É muito cômodo, às vezes, abusar da autoridade, porque eu sou pai, faz porque eu estou mandando, né? E a gente acaba irritando porque a gente também enche os filhos de regras, de sim, de não, de pode, de faz ou não faz, ou fica até explorando, né, os nossos filhos. E ele vai dizer aqui, cria-nos, olha só, por que eu entendo que isso aqui tem a ver com o exemplo? Porque a segunda parte fala, segundo a instrução e o conselho do Senhor. E se eu for criar o meu filho segundo a instrução e conselho do Senhor, isso significa que eu não vou criar meu filho segundo a minha instrução e o meu conselho, né? Porque o conselho do Senhor ele não é injusto, né? Ele não é de dois pesos e duas medidas. O que o conselho do Senhor é atribuído para o filho, ele também é atribuído para o pai, né? O pai exige que o filho pede desculpa para o amiguinho, mas ele mesmo não pede desculpa para a mamãe. A mamãe fala para o filho, pede desculpa para o amiguinho, mas ela também não, quando ela está errada, ela não admite. Ela é orgulhosa, né? Então ela fala para o filho, você não pode comprar isso. Mas quando ela quer comprar alguma coisa, ninguém segura. Porque ela é grande, ela já é adulta. Então você acaba irritando os filhos. Por que a mãe a faz desse jeito e eu não posso fazer? Por que a mãe e o pai ficam na televisão até madrugada e eu não posso ficar? Por que a mãe e o pai, quando não querem ir na igreja, simplesmente falam não vou? E eu, quando falo não quero, tenho que ir?
Por que a mãe e o pai não vão no pequeno grupo, mas querem que eu vá? Por que a mãe e o pai não vão na escola bíblica, mas falam, você vai ficar na escola bíblica, eu vou ali comprar um negócio no mercado, quando terminar eu te busco. E pais, não irritem seus filhos. E às vezes vai chegar um momento, lá na frente, que eles não vão querer mais serem irritados, eles simplesmente vão falar, chega. Né? E eu lembro de maneira muito triste, uma carta que eu recebi quando era pastor na outra igreja, de um filho. E ele já estava completando uma idade já mais jovem, e ele estava agradecendo por tudo que nós tínhamos feito em termos de investimento e tal, cuidado, mas ele estava dizendo assim, eu nunca acreditei nisso que meus pais pregavam, né? Até porque também nunca vi meus pais viverem isso, e eu estou saindo fora, quero agradecer, né? Mas eu só estou comunicando que eu não volto mais, porque isso nunca fez sentido para mim. Né? E ele chutou o pau da barraca mesmo, como a gente diz. Abandonou a igreja, os pais não puderam fazer nada. Né? E ele deixou uma carta dizendo, olha, isso nunca fez sentido para mim. Sempre fui obrigado, eu vim até agora porque eu era obrigado, não queria discutir com meu pai, mas agora eu já tenho autoridade e não vou mais me submeter a isso. É triste, né? Imagina um pai, uma mãe ouvir isso. Mas por quê? Você vai colher o que você está plantando, como pai, como mãe, na educação dos seus filhos. A responsabilidade de criar os seus filhos na admoestação do Senhor é sua, pai e mãe, não é da igreja. Claro que a igreja tem um compromisso. Nós temos um compromisso de ensinar a palavra de Deus, mas não é nosso dever como igreja criar os filhos dos irmãos. Tá bom? Muitas vezes você está delegando a educação cristã dos seus filhos e limitando ela aos domingos de manhã na escola bíblica dominical. Agora é uma beleza, é uma bênção, mas isso é insuficiente, extremamente insuficiente para o seu filho andar nos caminhos do Senhor. Se você acha que isso aqui é o que ele tem, né, para viver espiritualmente, você está fadado a ter um filho que logo, logo vai abandonar tudo. Claro que mesmo que você o faça em casa, sempre perseverando, é a graça de Deus que vai mantê-lo no caminho do Senhor. Por mais que você seja um bom pai, uma boa mãe, que instrui a criança no caminho que deve andar, né? Isso aí não é uma promessa, é um provérbio. Tá? Então você tem que tomar cuidado de não bater no peito e achar que a honra ou que a glória é sua quando o seu filho continua na igreja. Toda a honra e toda a glória é pela graça e misericórdia de Deus que nossos filhos estão aqui. Mas Deus deixou claro, faz a tua parte. Porque provérbios é isso, é uma máxima da vida. Se você fizer a tua parte, na maioria das vezes vai dar certo. E se não der, você não tem que se culpar. Você não tem que falar assim, onde foi que eu errei? Às vezes você não errou. Vai chegar uma hora que seu filho vai decidir. Pode ser que, por mais que ele tenha sido criado num ambiente de fé, chegou uma hora que ele vai falar como aquele menino, não quero. Mas isso aí não é contigo. É oração, joelho no chão e misericórdia do Senhor. Para que quando chegar a hora ele fala, não, esse é o melhor caminho mesmo, Senhor, eu quero te seguir. Como meu pai te seguia, como minha mãe te seguia, né? Como meus avós te seguiam, tá? Mas isso é graça de Deus. Porém, você tem que fazer a sua parte. Deus deixou claro ali, faça, ensine persistentemente, não irritem, mas ensine no caminho da admoestação do Senhor. A ideia aqui é o bom relacionamento entre pais e filhos. É fundamental para que a palavra seja inculcada em suas mentes. É preciso que laços de amizade profunda existam. Quem é o melhor amigo do teu filho? Essa é uma boa pergunta, né? Às vezes, quando é pequeno, o pai é o ídolo. Quando cresce um pouquinho, não quer mais saber do pai. Às vezes, não por culpa do pai, né? Mas será que o pai tem buscado desenvolver laços de amizade profundo? Exemplo vivo de servo, homem cheio do Espírito Santo, temente, praticante da doutrina, irrepreensível, como diz a palavra. Jamais deve esquecer, vocês pais, que o maior exemplo para os seus filhos está dentro de casa. Tem que estar dentro de casa e não fora. O maior exemplo para os seus filhos não tem que estar na internet. Não tem que estar nem na igreja. Ele tem que estar dentro de casa. É dali que tem que fluir o maior exemplo para os seus filhos. É do pai e da mãe. Agora, os filhos. Também tem uma palavra para vocês, para nós, filhos. 6:1.
Obedeçam os seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra ao teu pai e à tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Aliás, o único ali, né, dos 10. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Honra, obedeçam os seus pais, né? E aqui, entender essa diferença, né? Obediência e honra, tá? Ou a obediência e submissão nesse sentido, né? Vamos pensar aqui. Você pode obedecer por obrigação. Lembra do compromisso? Eu vou obedecer porque eu tenho um compromisso. Mas isso não é o ideal. O ideal é obedecer honrando, que é por amor, por valorizar quem são os seus pais. Então, se o seu pai, um exemplo aqui que a gente sempre usa, né? Seu pai sai, sua mãe sai e fala assim, quando eu voltar eu quero ver o quarto arrumado. Certo? Se o filho obedece por obrigação, o que ele vai fazer? Ele vai enrolar a tarde inteira. Quando ele escutar a campainha ou o carro ali entrando na garagem, o que ele vai fazer? Ele vai disparar para o quarto e vai começar ali, né? Joga para debaixo do tapete alguma coisa ali e tal. Não sei se você, pai, já teve essa impressão, ou se filmou, deixou uma câmera lá. Mas, eu estou brincando aqui, mas assim, eu tenho que fazer porque meu pai mandou. Se eu não fizer e ele viu que eu não fiz, vai dar problema. Vai cortar meu celular, vai tirar meu videogame, vai me bater, né, e tal. Vai cortar o meu Danone, não sei. Obedeceu, foi lá e fez. Mas não honrou. Você percebe a diferença? Quando um pai fala para um filho, eu vou sair, ou a mãe, quando eu chegar eu quero ver o quarto arrumado. E assim que o pai sai, a mãe sai, o filho já prioriza aquilo. Vai ali e já por consideração. Né? Poxa, meu pai e minha mãe arrumam tão bem a parte deles da casa, eu quero fazer isso também. Né? Porque isso vai deixar eles felizes. Né? Pode ser que chegue uma visita, pode ser que ele chegue até antes, né, do que o previsto, mas eu vou mostrar para eles que eu faço isso porque eu gosto, né, de agradá-los. Eu gosto de agradar meu pai. Eu gosto de deixar minha mãe feliz. Então vai lá, arruma, né, depois fica de boa. E aí a mãe chega, nem precisa falar 2 vezes, sabe? Nem precisa falar 2 vezes. É isso que Deus espera de nós. Né? Honra. Filhos, honra o teu pai e a tua mãe. E aí eu falei aqui, volto a repetir, você só pode obedecer teu pai e tua mãe enquanto eles estão vivos. Quero acreditar que depois de morto eles não vão dar mais nenhuma ordem para você. Né? Se der, vem conversar aqui que o negócio está estranho. Né? Pastor, estava dormindo lá, ouvi minha mãe, filho, a sua cama, não sei o quê. Não, aí tem problema. Né? Agora, você pode e deve honrar seu pai e sua mãe mesmo depois de mortos, sabia? Meu pai já não está mais aqui, mas tudo que ele ensinou, a maneira como ele viveu honestamente e passou esse exemplo para mim, de não pegar nada que não seja meu, né? De ser alguém que se dedica pela família, que tira da boca para dar para os filhos, isso eu aprendi. E quando eu faço isso, eu estou dizendo assim, olha só, pai, eu estou honrando meu pai. Talvez sua mãe não esteja mais aqui, seu pai não esteja mais aqui, mas você aprendeu muita coisa virtuosa, né? Muitas boas virtudes, bons exemplos. Talvez você não tenha tido, infelizmente, um bom exemplo dentro de casa. Mas para isso, Deus criou a família, e a família de fé que é a igreja. Exemplos aqui, mesmo que eu tivesse que tirar de lado minha mãe e meu pai, exemplos aqui, irmãos, eu já vivo nessa igreja aqui há mais de 30 anos. Não me faltaram e não me faltam exemplos de pai e de mãe para eu copiar. Então, ainda que você não tenha um bom exemplo dentro da sua casa, Deus te deu uma família de fé, outros pais, outras mães, outros irmãos, para você ter referência aqui nessa terra. Isso é dádiva de Deus. Então, honra teu pai e a tua mãe, fazendo, né, aquilo que refletiria o bom caráter deles.
Claro que nós não devemos imitá-los naquilo em que eles desagradavam a palavra ao Senhor. Mas devemos sim honrar por meio do perdão. Você não tem que ficar guardando mágoas ou rixas com seus pais, ou seu pai ou sua mãe. Mas a maneira de honrá-los, como a Bíblia diz, Deus não fala assim, honra teu pai e tua mãe se eles forem crentes. Entendeu? Está escrito isso? Se eles forem crentes, você tem que honrar teu pai e tua mãe. Não. Não. É teu pai, é tua mãe. Deus não errou quando permitiu que aquilo acontecesse, porque Ele quer ensinar você. Hoje Ele está dando essa oportunidade de você entender pela palavra. Independente de quem foi teu pai, tua mãe ou de quem seja, você deve honrá-los. Honrá-los, refletindo no seu caráter, o caráter de Cristo. Tá? Porque pai e mãe são bênçãos de Deus. Bênçãos de Deus na nossa vida. Esse é o processo natural. Tá? Você veio por meio dessa família, honre-a, pelo menos por isso, porque foi ali, por meio daquela família que Deus colocou você nesse mundo. Se esse for o único motivo pelo qual você vai se lembrar de maneira grata, né, ao seu pai e sua mãe, que seja. Mas busque nisso, busque no Senhor, na família que Deus tem te dado, bons exemplos também para seguir. Filhos devem honrar os seus pais dando ouvidos às suas instruções, obedecendo sempre, respeitando, cuidando deles, isso é muito importante, vamos falar no final também, jamais desprezando-os, submetendo-se à correção e amando-os em todo o tempo. Às vezes, quando o pai e a mãe chegam numa idade mais idosa, os filhos acabam achando que isso é um peso, né? E acham que vão colocar eles num lugar lá para cuidar e estão fazendo o melhor por eles. Claro que existem casos e exceções, mas pede para Deus sondar o teu coração. Porque quando você era pequeno, talvez você reclamou, porque teu pai não te dava atenção, mas ele comprava videogame para você, e carrinho, e boneca, e qualquer coisa do tipo, e deixava lá você brincando, porque te dava as coisas, mas não te dava tempo. Então pensa nisso. Aí seu pai vai envelhecer e você vai fazer o mesmo com ele. Né? Você vai colocar ele lá numa casa de repouso, vai dar também o videogame, o carrinho que ele precisa e não vai ter tempo com ele. Será que você vai devolver o mal com o mal? E até o contrário, às vezes o mal vai devolver o mal pelo bem, porque o seu pai cuidou de você, sua mãe cuidou de você. E aí quando chega a sua vez de cuidar deles, você passa para o governo ou para uma instituição privada. É isso que Deus pede de você? Isso é honrar teu pai? Eu entendo que não. De novo, existem exceções, casos extremos, que realmente não tem condição. Mas o princípio é válido. Né? Filhos devem honrar os seus pais e cuidar deles. Né? Jamais desprezá-los. São seus pais, sempre serão. A Bíblia é bem clara, resumindo aqui esses papéis. Né? Quando cada pessoa cumpre seu papel, as coisas se encaixam, a família funciona com equilíbrio e prosperidade. Em resumo, mulher deve ser amada e o marido respeitado. Os filhos devem honrar os seus pais e os pais devem serem exemplos aos seus filhos sem provocá-los à ira. E eu quero só terminar esses 2 pontos falando do nosso compromisso. Nós falamos compromisso com os papéis, né? Cônjuges, pais e filhos. Mas também o nosso compromisso como família com as pessoas. Ou, se você quiser trocar aqui, com o próximo. Porque nós, como família, somos chamados para abençoar também as pessoas. Nós olhamos muitas vezes para o papel da igreja. A igreja é composta por famílias. Quando nós temos uma casa forte, uma família forte, nós vamos ter uma igreja forte. Mas eu quero olhar agora, esquece da igreja, da placa, da instituição igreja, e pensa na sua família. Se começássemos uma igreja hoje, a partir da sua casa, como seria essa igreja? Em relação ao cuidado com as pessoas, com o próximo. Como você, chefe de casa, como você, dona de casa, como você, filho, né? Como vocês, como família, têm sido bênção de Deus para o mundo aí fora. 1 João 3, vamos lá, 17 e 18. Esse é o nosso compromisso também diante de Deus, que temos como família, de ser bênção para as pessoas, para o próximo. Aliás, esse é o segundo maior mandamento, que resume toda a lei. Amar a Deus nós já vimos, sobre todas as coisas, e ao próximo, como a você mesmo. 1 João 3,17 vai dizer assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele,
como pode permanecer nele o amor de Deus? Essa ideia, como uma pessoa pode dizer que crê em Deus, que tem, né, a vida foi transformada por Jesus? Como pode alguém dizer que é cristão e ver alguém passando necessidade, tendo como socorrer, não fazer nada? Então, nós temos que ter esse compromisso, não por obrigação, mas por honra e obediência voluntária ao nosso Deus, de olhar para o nosso próximo e entender que aquele ali também é, como nós vimos no primeiro versículo, aquele leva o nome de Deus, toda a família leva o nome dele, porque ele criou. O pai é o criador daquela pessoa que está precisando, e Deus me deu um pouquinho. Ninguém tem tão pouco que não possa dar, e ninguém tem muito também que não possa receber. Então, isso aqui parece óbvio. Se você vir alguém passando necessidade, nós vemos gente passando necessidade todo momento, irmãos, a todo instante. Você sai aqui, você já vai ver gente, você conhece talvez da sua própria família, e a Bíblia é muito clara quanto a isso, que você deve cuidar. Se você não cuida primeiro daqueles que são da fé, você é pior que o incrédulo. Então talvez você vai ter na própria casa ou no ambiente de fé da igreja, dos seus irmãos, gente passando necessidade. Se você tem recurso, se você tem, e você vê essa situação e não fazer nada, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer o que para você aqui? Como pode permanecer em você o amor de Deus? Que direito você teria de falar que é um servo do Senhor e você não ajuda ninguém necessitado? E você não abre, a mão? E aqui a ajuda talvez não seja só ajuda financeira ou ajuda de comida. Essa ajuda, ela pode, muitas vezes deve vir de que maneira? De tempo junto. De investir na vida da pessoa, de discipulado, de cuidar daquela pessoa no seu pequeno grupo, porque ela pode não estar sendo necessitada de comida, nem de roupa, nem de bens materiais, mas ela pode estar extremamente necessitada de acompanhamento espiritual. E é sua responsabilidade. Claro que no contexto imediato de 1 João, ele está tratando de questões materiais, sim. Mas nós podemos expandir isso, porque a Bíblia permite, de você cuidar das necessidades das pessoas, sejam elas quais forem, e especialmente as necessidades espirituais. Tem gente que, como eu falei aqui, não cresceu num lar estruturado, não teve o amor, talvez, de pai e mãe, e Deus vai colocar você para cuidar daquela pessoa. Não que você vai substituir, o pai e a mãe enquanto estiverem aqui, mas você vai ajudar a entender os princípios da palavra de como esse filho deve honrar o pai e a mãe que tem. Você vai ser instrumento de discipulado na vida daquela pessoa. Talvez no seu pequeno grupo tenha alguém assim. Na sua vizinhança tem alguém assim. E falando de necessidade, inclusive nós... Eu até fiquei surpreso, eu estava estudando para preparar essa mensagem, e nós temos alguns grupos de WhatsApp, que fazemos parte, e tem um grupo de voluntários, e esses dias agora foi tão bonito, quando alguém colocou a necessidade de uma família lá, Edson estava falando aqui, e olha, estão precisando agora aqui de móveis, de cama e tal, e tem criança que está no hospital, a família não tem condição nenhuma. Gente, mas foi falar, não deu 10 minutos, já teve gente falando, eu quero ajudar, eu vou ajudar, podemos fazer uma vaquinha. E aí a irmã teve que até falar assim, não precisa mais, isso aqui já tem, agora está precisando disso. E isso é ser igreja, irmãos. Isso aqui não tem preço, porque as pessoas tendo vontade, prontidão para mostrar o compromisso que ela tem com o próximo. Eu nem conheço aquela pessoa. A pessoa veio parar aqui, não tem condição nenhuma. Pessoas que nunca viram, estão estruturando, estão doando móveis, cama. Aliás, ainda está precisando de beliche, de cama de casal. Quem tiver, pode procurar a gente. Famílias que a gente nem viu, mas Deus nos usou para estender o braço ali. E sabe-se lá o impacto que isso vai ter, porque eu tenho certeza, irmãos, nós que já provamos disso, sabemos que esse princípio da palavra ele é verdadeiro. Melhor é dar do que receber. Eu tenho certeza que se você conhece a Jesus, você sabe o quanto isso é verdade.
Porque o próprio Deus é o maior exemplo disso. Tá? Porque Ele mesmo se deu por nós. Eu não sei se você ainda não experimentou essa bênção. Ora ao Senhor, para Deus mudar o teu coração. Porque quanto é bom você dar, melhor do que receber. Quando você vê uma pessoa sendo suprida e Deus te usou para aquilo, cuidado com orgulho. Mas de poder apenas dizer, meu Deus, muito obrigado porque eu pude participar da bênção de ajudar essa pessoa, de ajudar essa família, de ajudar a mudar essa situação. E de novo, irmãos, se você não tem todo o recurso material, Deus te deu algum dom, algo que você pode fazer para abençoar pessoas, para servir a comunidade, para ser um pouquinho mais cristão, vamos dizer assim, do que você tem sido. Você tem que fazer essa avaliação agora aí na sua mente. O que eu posso fazer? O que minha família pode fazer para ajudar uma outra família um pouco mais? O que minha família pode fazer para ser bênção nesse bairro que eu estou aqui um pouco mais? O que minha família pode fazer para mudar um pouco esse condomínio para melhor? Você sabe, Deus te deu esse chamado. Esse é um compromisso que a sua família tem que ter. Para ser relevante, para mostrar Jesus. Porque muitas vezes você ora pedindo para Deus te dar a oportunidade para falar de Jesus para um vizinho. Só que a oportunidade de Deus já te deu. Vai lá e leva um pão para ele que está precisando. E ele vai abrir os ouvidos. Depois que você ganhar ele para você nesse sentido, vai ficar mais fácil ganhar ele para Jesus. O problema é que muitas vezes nós queremos orar para falar de Jesus para alguém, mas nós fechamos as portas. Quando ele precisa de uma ajuda, eu posso ajudar e não faço. Não pode permanecer nele o amor de Deus. João está sendo claro aqui. Tiago vai nessa mesma linha. Tiago 2. Volta aí um pouquinho para Tiago. 2, 15 e 16. Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Sabe, irmãos, em outras palavras, eu não estou negligenciando aqui, pelo contrário, não estou menosprezando a oração. Mas muitas vezes, nós como crentes, a oração serve como muleta para nós, para nos esquivarmos de fazer algo mais. Então você vê alguém passando necessidade, sabe o que você fala? Vou orar por você. Amém. E espero que Deus te incomode tanto nessa oração, porque Deus vai dizer para você assim, ó, que bom que você veio falar comigo, porque eu tenho algo para te dizer. Olha lá no teu armário. Você tem 2, dá 1. Olha lá no teu guarda-roupa. Você tem 5, dá 1. Olha lá na tua conta bancária. Você tem um zerinho a mais. Divide com ele. Divide com ela. Então, cuidado com esse negócio de vou orar por você. Porque Deus quer ser a resposta da sua oração, Ele quer usar você para isso. Espero que Ele incomode você, no bom sentido, de fazer mais pelas pessoas. Jesus foi um grande exemplo, o maior exemplo também. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Aqui o grande exemplo de Jesus, andou por toda a parte fazendo o bem. E se eu sou um cristão, eu tenho que ser como Jesus. Andar por toda a parte, ou andar onde eu estiver, fazendo o bem. O bom samaritano é uma história que todos nós conhecemos, que é um tapa na cara dos religiosos. Porque os religiosos passaram de largo por aquele homem que estava sofrendo ali. E um samaritano, né, que à vista dos religiosos, né, era um ignorante, um desprovido de fé, né, de bênção divina, ele entendeu o segundo mandamento e cumpriu ali, ajudando aquele homem que estava à beira da morte ali no caminho. Ele não só deu carinho, atenção, mas ele deu dos seus recursos, do seu tempo, né, para ajudar aquela pessoa.
Eu agradeço a Deus, de novo, né, por ter visto algumas iniciativas aqui da nossa igreja. Vamos ter um muro solidário de novo, né, onde você pode trazer. Vamos ter esse bazar, que a gente tem que pensar no bazar, irmãos. Deus nos livre de pensar diferente disso, porque foi por causa disso que nós criamos o bazar. Não foi para arrecadar lucro para a igreja. Isso foi para ajudar pessoas necessitadas, que não teriam condições de comprar uma roupa num preço ali na loja, mas poderiam pegar uma roupa muito parecida, mas um preço extraordinariamente barato. Né? E você pode fazer isso, né? Trazendo aqui, não algo sujo, rasgado, né? Se bem que tem algumas coisas rasgadas, hoje está na moda, né? Mas você sabe o que eu quero dizer. Aquilo que seria útil para você, pode ser útil para os outros. Uma vez desculpe pelo tempo aqui, eu tenho que contar esse exemplo. Eu tinha lá no guarda-roupa, né, um paletó. Entre outras roupas que a gente tem, né, aqueles paletó vão ficando parados. Tinha um paletó cinza, feio, assim, aqueles que você não usa quase. E ficava ali. Mas sabe, um dia eu vou usar, um dia vai combinar com alguma coisa. E minha mãe falou assim, filho, eu estou vendo aí uma família que está passando aqui na rua, que vai para a igreja. E uma família assim, né, aqueles que têm culto todo dia passa aqui. E tem uma criança, tem um corpo parecido com o seu. Eu vejo ele sempre com a mesma roupa, mesmo paletózinho que vai para a igreja. Você não quer dar aquele paletó? Eu falei, pode dar. E demos o paletó. No dia seguinte, o menino estava com o paletó. Todo feliz, indo para a igreja. Como pude ser tão mesquinho? Eu estou falando de um paletó. Você pode fazer muito mais. E tem gente que Deus vai mudar a vida dela por uma ação que talvez vai aproximar o evangelho, por uma ação simples dessa que você pode fazer. E para terminar, o mais importante aqui, talvez nós estejamos falhando com compromisso nos papéis e com compromisso com as pessoas, porque nós não temos compromisso com a palavra como família. Não temos. Porque nós esquecemos da Bíblia, esquecemos do Deus da Bíblia. E aí nós vamos esquecer da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Nós vamos esquecer das pessoas, porque nós não cumprimos a Bíblia. Porque nós ignoramos a palavra. Nós não temos compromisso com ela. Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando eu não cumpro a palavra e não pratico a palavra, eu engano minha mulher, a mulher engana o marido, o pai engana o filho engana o pai, os irmãos, as pessoas, porque não praticam a palavra, são somente ouvintes. Lá em 1 Samuel 15:22, quando o rei Saul foi pedido a ele, Samuel trouxe uma palavra do Senhor, você vai derrotar os inimigos, amonitas, amalequitas, fugiu agora qual desses as. E você vai ter que exterminar tudo, não deixa ninguém nem nada. Essa era a palavra de Deus para Samuel, para Saul. O que Saul fez? Ele guardou bois, ovelhas, deixou o rei vivo. E aí quando Samuel está vindo, Samuel vai dizer assim, e aí, Saul falou, beleza Samuel, fizemos tudo o que Deus pediu. E aí ele fala assim, mas que barulho é esse de ovelha que eu estou escutando? Não, sabe o que é? A gente guardou aqui, porque é o melhor, tal, até para sacrificar para Deus. Olha a desculpinha dele, né? Guardamos aqui para sacrificar para Deus. Mas Deus não falou para eliminar tudo. Aí ele fala, esse versículo 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o oferecer é melhor que a gordura de carneiros. Depois ele vai falar assim, porque você rejeitou a palavra do Senhor, ele também rejeitou você para não ser mais rei. Isso é sério, gente. Dando um jeitinho na palavra. Deus falou, faz assim. Ele falou assim, bom, Deus falou, mas eu vou dar um... E quantos de nós estamos deixando a palavra de lado, ou querendo dar um jeitinho naquilo que Deus mandou fazer? Deus falou, faz assim, eu vou fazer assim, mais assim, ou menos assim. Não. A palavra de Deus é palavra de Deus, ela é perfeita. Se Deus fala, faz desse jeito, tem que ser do jeito de Deus. Não queira acrescentar nem retirar nada.
Porque por causa disso, vamos ler Jeremias 29, 19. Aqui o contexto é o povo de Israel indo para o cativeiro, sendo prenunciado o cativeiro da Babilônia. O povo iria para o cativeiro babilônio por 70 anos, Jeremias 29. E Deus vai falar para aqueles que ficaram lá, os poucos que ficaram em Jerusalém. Ele vai dizer assim: muitos foram deportados para a Babilônia, mas para os que ficaram, ele vai dizer o porquê vocês estão indo para o cativeiro. E no verso 29, o profeta, instruído por Deus, vai dizer assim, Jeremias 29, 19. Porque eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor. Palavras que lhes enviei por seus servos, os profetas, e vocês também não deram atenção. Por causa disso, porque vocês não ouviram as minhas palavras, vocês vão ficar 70 anos como escravos na Babilônia. Olha como isso é sério, não deram ouvidos à palavra. O compromisso deles não estava com Deus, estava com o seu próprio eu, com os seus projetos. E porque não deram ouvidos à palavra, sofreram as disciplinas. A família, né? O povo como um todo foi castigado. Então eu termino aqui perguntando na prática: quando foi a última vez que você orou com sua família? Quando foi a última vez que você conduziu um estudo bíblico na sua casa? Ah, pastor, mas eu não sou pastor, não sou seminarista. Mas você é o chefe da casa, pai? Instrua seus filhos na instrução, na demonstração do Senhor. Pega a Bíblia, abre no livro de João, vai lendo apenas com eles, se for o caso. E deixa Deus falar. É sua responsabilidade, pai e mãe, criar seus filhos. Conduzir. Você não precisa ser líder de PG para fazer isso. É a sua casa. Quando foi a última vez que você ajudou nos afazeres do lar? É para todo mundo participar. Não tem essa de que aqui eu trabalho e minha esposa lava a louça, porque eu trabalho fora. Então a mulher trabalha fora, o filho lava a louça. Ou então o filho estuda e não faz nada porque isso aí é a mãe ou é o pai e eu sou pequeno. Enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Quantos poderiam fazer mais e não fazem, né? No ambiente do lar? Quando foi a última vez que você ajudou um necessitado? Na prática. Obedecer, respeitar e agradecer. Talvez das formas mais práticas de honrar e retribuir. Os filhos e até mesmo os netos têm a responsabilidade de recompensar e de sustentar seus pais e seus avós. Quando foi a última vez que você, filho, chamou seu pai para fazer uma viagem com você? Sua avó. Quando foi a última vez que você chamou a vovó para sair, para ir para o shopping? Ou fazer aquilo que ela gosta? Né? De repente ela gosta de pescar. Opa! Né? De repente gosta de assistir uma série. Né? Ou então, a vovó sabe o que ela gosta? Um tempo de oração com o neto. Olha que legal. Um tempo de devocional com o neto. Quando foi a última vez? Eu lembro uma vez que nós fomos na casa de uma vovó. Ela estava debilitada. Não era minha avó, a avó de um amigo meu. E nós passamos a tarde, sabe fazendo o que com ela? Lendo salmos, que ela amava. Então hoje nós vamos chegar aqui, ela nem conseguia mais ler direito. E hoje nós vamos ler os salmos. Passamos ali bons minutos lendo os salmos. E ela, amém. Quando foi a última vez que você fez isso? Compromisso, não se esqueça, da família, com os papéis, com as pessoas e com a palavra. Nós vamos cantar uma última música e depois eu vou orar para encerrar. Quero que você feche seus olhos, baixe sua cabeça para concentrar na oração e pense aí agora em tudo que você ouviu. E o tema de hoje é compromisso, né? E eu vou deixar você decidir em que áreas dessas você tem falhado o seu compromisso com a sua família. Você tem falhado no seu papel como pai, ou como filho, ou como filha, ou mãe? Tem falhado no seu papel com seus irmãos?
com seus parentes? Você tem falhado no seu papel de compromisso para com as pessoas necessitadas? As pessoas que vêm até você e você vê, pode ajudar e não tem feito nada, ou muito pouco. E principalmente, tem falhado no seu compromisso com a palavra. Não tem lido sequer a Bíblia. Não tem meditado. Não tem obedecido aquilo que sabe que deve fazer. E não tem também falado da palavra para as outras pessoas, ensinado ou transmitido o Evangelho para o próximo. Em que área você precisa agora assumir ou reassumir um compromisso? É com a palavra? É com o necessitado, com as pessoas? Ou é com a sua casa? Com seu cônjuge? Com seu filho? Com seus filhos? Ou com seus pais? É você e Deus agora. Você vai dizer: Senhor, não em mim, eu sei que em mim não há poder e nem força, mas eu suplico pela graça do Senhor Jesus, que o Senhor falou ao meu coração, o teu Espírito Santo agora me exortou, que eu devo assumir ou reassumir o compromisso com. Faça isso, irmão, você e Deus. Pede para Deus te ajudar a cumprir, a partir de agora, voltar a ter compromisso. Nós cantamos: bom é estar te servindo, com compromisso contigo, compromisso com a família que o Senhor me deu, compromisso com meus pais, meus avós, meus filhos, minha mulher, meu marido, compromisso com a igreja, com o meu pequeno grupo, compromisso com o meu próximo e principalmente compromisso com a tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Esta é a minha oração, minha súplica. Talvez você esteja aqui nessa manhã e ainda não assumiu um compromisso com Jesus, de entregar a sua vida para Ele. Sem Ele, nada você pode fazer. Não adianta fazer compromisso, você não vai conseguir cumprir na carne. Jesus quer ser o Senhor da sua vida nessa manhã. E o primeiro passo para cumprir os demais compromissos é assumir um compromisso de fé e de entrega com Ele, o Senhor Jesus. E você nunca fez isso antes, mas Deus está falando ao seu coração agora. E você quer dizer: pastor, eu agora assumo um compromisso de entregar minha vida para Jesus. Eu quero entender mais isso e quero caminhar com Ele. Deus falou comigo. Levanta sua mão e nós vamos orar por você agora. E vamos depois conversar com você para te instruir como você pode andar melhor, mais comprometido com Jesus. Tem alguém assim nessa situação? Deus está falando. Não é para mim, não é para a igreja, é você e Deus. Amém, amém, amém. Mais alguém? Você e Jesus só. Mais alguém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nos faz andar em consonância, nos faz andar de acordo com o que temos aprendido e visto. Obrigado pelos grandes exemplos que nós temos, pela tua igreja, pela família de Cristo. Obrigado pelo teu Espírito em nós, que nos capacita a fazer o bem. Em nome de Jesus. Amém.